aqui para desejar a vocês também um domingo abençoado, em nome do Senhor Jesus. E você que possa estar vendo esse vídeo na segunda, que sua segunda-feira seja abençoada poderosamente também. E a palavra de hoje nós vamos falar sobre os céus, né? Está no livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12. Você pode acompanhar aí, versículo 2 ao 4, que diz assim: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, Deus o sabe, mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Eu ouvi palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem dar. Olha só, então Paulo aqui falou que já não existe um céu só. Ele está falando dele mesmo, quando ele falou conheço um homem. Mas para ele não se vangloriar, ele citou que conheço um homem, ou seja, conhece ele mesmo. Mas para ele não se exaltar, porque teve essa experiência, que ele não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, ele falou sobre o terceiro céu, onde ele viu também o paraíso. Bom, por que Paulo fala sobre os terceiros céus? Quantos céus existem? A Bíblia nos dá várias referências desses céus. Em especial, três a gente pode destacar. A gente pode destacar, o primeiro céu é céu atmosférico, é o céu que se contrapõe à Terra, né? Céus e terra. Então, quando se fala céus e terra, é céu que a gente vê, a gente olha para o alto e vê. Esse é o primeiro céu. Ela está lá em Salmos 103, 11, e fala assim: Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para todos os que temem. Está falando aqui do primeiro céu. Já no segundo céu, é o céu cósmico, é o céu do espaço sideral, né? É o que chamamos de universo. É desse que se fala em Hebreus. Lá em Hebreus está falando desse. Hebreus 1, capítulo 10. Você pode conferir depois. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obras de tuas mãos. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército, presta atenção nessa palavra, exército deles, pelo Espírito de tua boca. Ou seja, nesse céu tem outras coisas aqui diferentes, né? É. E o terceiro céu, que é a morada de Deus, não pode ser visto e nem com aparelhos. Ou seja, um segundo céu com aparelhos, você pode ver com telescópios, fala com satélites, mas o terceiro céu não pode ser visto nem com o uso de aparelhos. E no segundo céu, lembra que muitas pessoas falam sobre ver alienígena, ver seres de outro universo, tal. Então, nesse outro, que é o espaço, existem seres, sim, mas esses seres são seres que Deus criou. Uns que ainda os servem, outros que não servem mais, que caíram junto com Satanás, né? São o quê? Anjos, né? Mas há várias classes de anjos, tá? As pessoas pensam muito em anjos como aqueles seres de asas, com corpo humano, uns grandões, outros menores, mas existem muitas classes de anjos, vários outros livros apócrifos que relatam exemplos, né? E outros estudiosos teológicos também, teólogos também estudaram sobre esse assunto, sobre angelologia, e ali existem classes de anjos, né? Tem anjo de toda forma, tem anjo que se você vê, você desmaia de medo, de pavor, né?
A Bíblia relata de anjo com quatro cabeças. Mas não sei se é assim. A Bíblia fala de anjo que as asas são cheias de olhos. Olhos, vários olhos. Imagina você ver um ser desse, mesmo que for de Deus. Você, você se sentiria bem, confortável, uma coisa. Por isso que é inexplicável. Ele não tinha nem palavra para descrever o que ele viu. São coisas maravilhosas e coisas que talvez para nós, humanos, pode parecer horrendas. Mas essas coisas que ele viu no terceiro céu. E não deu para explicar. Mas no segundo céu, que é o espaço, pode se observar com telescópio, com equipamentos, né? Nesse, a Bíblia fala sobre exército, né? Deus tem um exército. Eles ficam aí. Satanás também, quando tem uma reunião nos céus e Deus convoca os anjos para ele, não, Satanás aparece lá de penetra, já era caído já. De penetra e Deus pergunta de onde tu vieste? De rodear a terra e passear sobre ela. Vocês estão nesse segundo céu aí. Aí de vez em quando eles pulam da fronteira e aparecem aí no primeiro céu, céu atmosférico que a gente vê. Né? Mas nem sempre são eles, às vezes pode ser anjos também do Senhor. Né? A gente não sabe, porque também o inimigo ele pode só sair anjos de luz para nos enganar. Mas o mais importante de tudo não é se são anjos, são demônios, ou o que, que eles são. O mais importante de tudo é que se isso fosse uma coisa tão importante para Deus, Jesus teria deixado alertas para a gente sobre esses seres. Tá? O único que você deve crer, amar e temer é Deus, mas nada nem ninguém. Satanás foi derrotado há muito tempo. Satanás já foi derrotado antes mesmo dele se revelar. Tá? Porque Jesus já havia sido entregue para o sacrifício antes mesmo do ser humano ter sido criado. Já havia plano de redenção do ser humano. Porque as possibilidades do ser humano de errar e não amar Deus só por amar mesmo, né? Que as pessoas podem falar, poxa, mas Deus sabia que o homem ia pecar porque deixou, né? Que Deus quer que a gente o ame por escolha, não por tirania. Ele não é um tirano, é Deus. Então, ele não quer que a gente o ame por obrigação, mas por gratidão da nossa existência, termos sido feitos segundo a tua imagem e semelhança. Mas sobre os céus, então nós vimos aqui alguns textos bíblicos que nos afirmam que há pelo menos três deles, né? Três céus. Um é o que a gente vê frequentemente, olhando para cima, olha, vê as nuvens, vê as estrelas, noite, né? Outro são propriamente as estrelas e os planetas, né? O espaço sideral, né? Céu cósmico, onde estão esses exércitos aí, se eles vivem aí, né? Provavelmente foi um local de expulsão, provavelmente foi um local de, de moradia de Satanás, que eu acompanhar. Eles não estão no inferno. O inferno, para vocês terem ideia, não foi nem criado ainda. Tá? O inferno vai ser criado para Satanás e seus anjos. O propósito é esse. Tá? Existe um lugar semelhante, sim, semelhante, mas ainda não é o inferno propriamente dito. É o Sheol, como alguns falam, né? Que é igual a parábola do Lázaro, né? Que um foi para o seio de Abraão, que seria, entre aspas, como se fosse os céus, mas ainda não é, tá? Mas é um lugar para aqueles que creem em Deus, né? Um lugar de paz, tranquilidade. E o outro foi para o Hades,
né? Que é um lugar de tormento. Ele pedia o mendigo para molhar o dedo, né? O Lázaro, que era o mendigo, molhar o dedo, para molhar a língua dele, que ele estava morrendo de sede nesse local. Ou seja, começou o tormento dele ali. Mas o inferno mesmo foi criado por Satanás e seus anjos. Os homens, pela desobediência, que caíram também, Satanás sofreu foi a queda, né? Caiu no pecado. Pela desobediência, a rebelião dele, ele sofreu a queda. E o homem também sofreu a queda quando desobedeceu. Deus só colocou uma regra com o homem só. Não comer do fruto do conhecimento da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem foi lá e fez essa besteira, né? A gente fala assim, ah, poxa, mas se eu tivesse no lugar do Adão, eu não teria feito. Não sei, não. Creio que sim, faria também, né? Porque ele era perfeito e fez, né? Apesar que ele foi induzido por Eva a fazer, mas é tanto que o, o diabo não tentou ele, tentou Eva primeiro. Então, através de Eva que chegou até ele, né? Mas ele aceitou de boa. E a ordem que Deus tinha dado era para ele, né? Então ele foi responsável, não era, tá bom? Então nós temos os três céus, o terceiro céu era onde habitava também Satanás e seus anjos. Quando Jesus disse, vi Satanás cair do céu, ser lançado dos céus, como um raio. Ou seja, ele foi lançado do primeiro céu para esse segundo céu. Então, por isso, muita coisa se vê aí, né, na TV, nos programas de YouTube, né, sobre alienígenas, né? Pode ter certeza. Ah, e não são demônios também. Um outro vídeo eu vou explicar para vocês que nem todo anjo caído é demônio. Aliás, nenhum deles. Na minha visão bíblica, eu vejo com respeito às opiniões contrárias, mas o demônio é outro tipo de coisa. O demônio possui corpo humano, corpo de animais. Anjos não fazem isso. E se fizerem, a pessoa não suporta, morreria, né? Mas eles estão aí nesse segundo céu e têm acesso aqui à Terra, né? Por isso que quando o anjo Gabriel foi, foi falar com o profeta, aí o príncipe da Pérsia, que é falado ali, o impediu por 21 dias. Impediu aonde? Ele estava entre um céu e o outro. Né? Então, ele saindo lá do terceiro céu para vir até a Terra, ele teria que passar pelo segundo céu, né? O primeiro céu, que é esse atmosfera, para chegar aqui à Terra. Nesse caminho, nesse inteirinho aí, esse príncipe da Pérsia, que eles falam, é uma classe de anjos, né? Que vive nesses lugares, comando nações inteiras, assim, tá? Que são hierarquias diferentes. Príncipe, porque é um príncipe, ou seja, é um ser poderoso quando estava no céu, ainda tem poder, né? Continua sendo poderoso, tanto que impediu o anjo Gabriel de entregar a mensagem, né? Aí veio Miguel precisou intervir, veio e espantou eles, colocou eles para correr, né? Aí a mensagem chegou até o profeta. Então, eles vivem nesse segundo céu, os anjos caídos, tá? Vivem nesse segundo céu e às vezes são confundidos com alienígenas ou com outras coisas. Não deixa de ser, né? Dos seres terrestres, não é desse planeta, então é extraterrestre, entre aspas. Mas não como as pessoas pensam, né? E para você ver, eles têm formas diferentes quando avistam, né? Uns cabeçudos, uns olhudos, outros de um jeito, outros do outro. Tem formas mais variadas. A Bíblia diz que são várias, várias formas, várias formas, uma hierarquia de anjos. Tem estudiosos, teólogos, estudiosos que estudaram a angelologia, como eu já disse, que, que, que definem essas classes. Uns parecem um pouco com o ser humano, como aqueles que apareceram lá no deserto, lá com Abraão, primeiro com ele e tal, né? Aqueles de Sodoma e Gomorra, né? Esse é uma classe, mas tem outras classes. Esse que impediu
o anjo Gabriel chegar até o profeta é outra classe. Se a gente vê um ser desse, é capaz de a gente até desmaiar, né, de medo, né, de pavor, de estranheza por ser uma coisa que nem a nossa imaginação sabe descrever, né? Então, eu queria falar sobre esses três céus. Esse céu que Paulo teve é o céu que tem as coisas maravilhosas, né? Que é o terceiro céu, é o lugar onde Jesus foi preparar a morada para todos nós. E é nesse que nós queremos estar, não é verdade? Então, fique com Deus, que Deus nos abençoe hoje e sempre. E lembre-se, o dia de Deus, ele virá.